Meu nome é Luan Vitor e no vídeo de hoje estarei explicando sobre os procedimentos para registro de funcionários. Logo de início, ao clicar na opção Empregados, essa será a tela inicial de cadastro que irá aparecer. O primeiro campo é o campo do código. Nele será gerado um número sequencial automático pelo sistema. O próximo será o da matrícula e-social, onde é informado o número da matrícula para o e-social. Já no campo nome, é informado o nome completo do empregado. E ao lado vai estar a situação do empregado na empresa. No campo situação e-social admissão, será demonstrado a situação da admissão no e-social. No campo situação e-social alteração cadastral, será demonstrada a situação da alteração cadastral no e-social. No campo situação e-social alteração contratual, será demonstrada a situação da alteração contratual no e-social. No campo situação, será demonstrada a situação do empregado no e-social. Então, ao clicar também no botão soluções, será disponibilizado a central de soluções no domínio atendimento, que é onde vai ter as principais dúvidas sobre o sistema. Também é possível clicar no botão excluir e-social para que sejam excluídos os eventos gerados. Depois de preenchidos os dados, aparecerá essas diversas guias aqui. A primeira é a guia geral. Nela será informado todos os dados do empregado. Então, na guia geral é informado o CPF, o serviço, o cargo, a função, o departamento, o centro de custo e o sindicato do funcionário. Também, caso tenha disponível a foto do empregado em formato arquivo, será possível incluir a mesma no campo Foto 3x4. Então, para isso, é só clicar com o botão direito do mouse e clicar na opção Inserir do arquivo. Para abrir a janela, selecionar Foto, conforme mostra a figura ao lado. E nessa janela, localizar a unidade e a pasta onde está o arquivo, selecionar o mesmo e clicar no botão OK. O segundo campo é o campo das datas. Elas serão preenchidas automaticamente, mas caso seja necessário, elas poderão ser alteradas. Já no campo vencimento de férias, tem um botão que é sobre os períodos aquisitivos. Ao clicar nele, será aberta essa janela aí do lado, e nela serão demonstradas todas as situações de gozo de férias do empregado. Caso o empregado tenha períodos de férias gozados e esse não tenham calculado pelo sistema, será possível editar os períodos que não foram calculados pelo sistema e informar a situação correspondente a cada período aquisitivo. Então, para editar, é só clicar no período aquisitivo e clicar no botão editar. Há também o campo das informações contratuais. Então, no campo de professor, selecione a opção Sim para indicar quando o empregado for professor. No campo Categoria, selecionar a categoria contratual do empregado. No campo Vínculo Empregatício, selecionar o vínculo empregatício correspondente. E, caso seja necessário, também informar um contrato de experiência. E clicando nesse botão ao lado, irá abrir essa janela, que é o contrato por prazo determinado, conforme mostrado a seguir. No primeiro quadro, há duas opções, que é o contrato de trabalho regido pelo artigo 479/480 da CLT ou sem cláusula assecuratória. Ele serve para definir que o empregado, ao quebrar o contrato antecipadamente, deverá indenizar o empregador, ou se o empregador dispensar o empregado antes do término do contrato, deverá pagar uma indenização igual à metade da remuneração que o empregado teria direito até o final do contrato. A segunda opção é o contrato de trabalho regido pelo artigo 481 da CLT, para definir que empregado ou empregador poderão rescindir o contrato antes do prazo sem que precisam pagar qualquer indenização. No quadro período, é selecionada a opção contrato de experiência, que irá definir que esse empregado terá o contrato de experiência.
e nele é informada a quantidade de dias, a data de início, a data final, dias de prorrogação, o fim da prorrogação e o motivo da prorrogação. A última opção é do indicativo do objeto determinante de contratação por prazo determinado. Nele será informado o motivo que foi determinante para a contratação por prazo determinado. No quadro Outras informações, no campo do Atividade Simples Nacional, ele será preenchido automaticamente conforme a opção selecionada nos parâmetros ou com a possibilidade de informar a opção em que a atividade se enquadra no Simples Nacional. Já no campo Sistema, selecionar a opção correspondente para informar se o empregado estará vinculado somente ao sistema da folha, ao sistema do ponto ou ao sistema da folha juntamente ao ponto. E logo abaixo é informado o número do registro do livro, da folha ou a ficha do empregado e da matrícula. Por último, temos o quadro do salário contratual, que é informado o nível do salário do cargo, caso houver, o valor e a remuneração variável. O segundo guia é o salário professor. Neste guia será informado os dados necessários para que o sistema calcule a folha do professor para o empregado. Então, no primeiro campo, que é o da data, o sistema demonstra a data da admissão do empregado. No quadro Salário Mensalista, há o campo Rúbrica, onde é informada a rúbrica de cálculo do salário professor. E também o salário, é informado o valor salarial do empregado professor. No quadro abaixo da grade salarial, é necessário clicar no botão Incluir para incluir as rúbricas relacionadas à grade salarial do empregado. Então será preenchida a rúbrica, a descrição e o valor informado dessa rúbrica. Também é possível clicar no botão Excluir, caso queira excluir alguma rúbrica informada. A segunda guia é a de profissionais. Ela é subdividida em várias guias. Entre elas tem a geral, que é dividida em admissão, outros dados, conectividade social e dirigente sindical. Na guia da admissão geral, é informado o tipo da admissão, o local de trabalho, a data da reintegração, o indicativo, a data efeito da reintegração, a lei da anistia e o ano, o desligamento, se ele foi realizado neste banco ou não, se ele foi enviado ao e-social, o número do processo e a data do desligamento. Abaixo há a opção Remunerações e respectivas contribuições referentes ao período entre o desligamento e a reintegração pagas em juízo. Refere-se a que as remunerações referentes aos períodos entre o desligamento e a reintegração pagas em juízo sejam geradas. Logo abaixo é informada a situação perante ao seguro-desemprego. Por último, temos o quadro Dados da transferência, sucessão, incorporação ou fusão. É informada a data, a empresa origem, a inscrição de origem, o empregado de origem, a matrícula de origem e, por último, a empresa origem desonerada, que terá a opção sim ou não. Na opção sim, é para que seja possível desonerar o INSS do 13º salário, quando o empregado é cadastrado como transferência e a empresa origem não esteja cadastrada no banco de dados. Também selecionar a opção não, para que não seja desonerado o INSS no 13º salário. Na guia Outros Dados, é informado as informações do PIS e da carteira profissional. No primeiro quadro, Informações do PIS, é informada a data do cadastro, o número, o domicílio do bancário, o endereço do banco, o número do banco e a agência e o dígito. O segundo quadro é o da carteira profissional. É informado o número, a série, a data de expedição, o estado. E no quadro Informações de múltiplos vínculos, tem a opção de mais de um vínculo. Será selecionada a opção sim quando o empregado tiver outros vínculos empregatícios, podendo ser na mesma ou em outra empresa.
quando o vínculo for em outra empresa, será aberto essa janela aqui ao lado, chamada múltiplos vínculos, que é selecionado os empregados que possuem vínculos. E por último tem o quadro CFIP. No campo ocorrência, é informada a ocorrência na CFIP correspondente ao vínculo do empregado na empresa, para que as informações sejam geradas no CFIP. A terceira guia será da conectividade social. Então, temos dois campos, data da operação e chave de identificação. Na data da operação, será demonstrada a data da operação do recibo de rescisão. No campo chave de identificação, será gerada a chave de identificação do recibo de rescisão. O último quadro será as informações referentes ao dirigente sindical. Nele será preenchido o tipo de inscrição da empresa origem, que é o CNPJ, e o tipo da inscrição, o nome da empresa origem, a categoria de origem, a data de admissão na empresa origem, a matrícula da empresa origem, o responsável pela remuneração, o tipo de remuneração, o início do pagamento do adicional, a remuneração do sindicato e a remuneração da empresa. No campo Outros dados, será informado os outros dados do funcionário que será cadastrado. No primeiro campo, será referente ao horário. Nele será selecionada a jornada, o tipo de jornada, a carga horária variável, se houver, o cartão de ponto, as horas mês, as horas semana, as horas ao dia e as horas compensadas. No campo pagamento, será selecionada a forma de pagamento, se será em dinheiro, depósito ou transferência. Também será informado o banco, a agência, a conta e o tipo de conta. No campo informações de FGTS, será informado se o empregado será optante, a data da opção, a conta e a base da conta. Ao selecionar a opção Usa salário mínimo estadual para cálculo de rúbricas, apertar a tecla F2 para salário mínimo estadual, onde será selecionado o salário mínimo estadual correspondente e também a categoria. O último campo é o campo da raiz. Na primeira opção é a opção Sai na raiz, para informar se os dados empregados deverão sair na raiz. Também a opção Possui benefício PET. Nele será informado os campos correspondentes às modalidades de benefício adotada pela empresa. A segunda guia é dos sindicais. Nele será informado os dados referentes à contribuição sindical. No primeiro campo, das opções: se o empregado é sindicalizado, sim ou não, o piso salarial e o piso salarial por experiência. O segundo quadro é o da até 10 de 2017. Nele será selecionada a opção Pagou contribuição sindical. Então, será selecionada a opção desejada. Se informar que o empregado ele pagou a contribuição, deverá clicar na opção Sim. Então, abrirá uma outra janela onde irá aparecer os empregados que possuem contribuição sindical. Na guia Atestados e Exames, será informado todos os atestados ocupacionais ou exames toxicológicos do empregado. Ao clicar no botão Novo, será aberta outra janela com várias guias, sendo elas geral, exames realizados, fatores de risco e monitoração biológica. Nessa janela será informado todos os dados referentes ao atestado de saúde ocupacional do empregado. Por exemplo, os dados do atestado como a data, o tipo, a data de vencimento, o resultado, os dados do médico como o nome, o CRM, o estado, a forma de contato, o telefone, os dados do serviço de saúde responsável, sendo o nome,
o código CNS, a forma de contato e o e-mail. A segunda guia é de exame toxicológico. Clicando no botão novo, será preenchido os dados do exame, sendo a data, o tipo, o código do exame, o CNPJ do laboratório e o nome do médico/dentista. Na guia Plano de Saúde será informado se o empregado possui ou não um plano de saúde e poderá ser informado mais de uma operadora de plano de saúde para o empregado ou dependentes. Na guia Pessoais será cadastrados todos os documentos pessoais do empregado. Então, temos a identidade, que seria o RG, o Registro de Identidade Civil, que é o RC, e o número da identificação fiscal, que é o NIF. E nesses quadros estão todos os dados referentes a cada documento. No segundo quadro, seriam os demais documentos, como o passaporte, a carteira de motorista, a carteira de reservista e o título eleitoral, sendo preenchidos todos os dados referentes a cada documento. Será preenchido também nas outras guias os documentos profissionais, o endereço do empregado, as informações pessoais e o mesmo vale para seus dependentes. Na guia Dependentes, será incluído todos os dependentes do empregado, sendo, por exemplo, esposa ou filhos, dentre outros. Então, ao clicar no botão novo, será aberto a janela de cadastros de dependentes. No campo código, será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial e, caso necessário, poderá ser alterado. No campo nome, será informado o nome do dependente. Ainda abaixo, será dividido em 3 guias: geral, dependência e planos de saúde. Na guia geral é informado a identificação do independente, as informações do registro e a entrega do documento. Nas outras guias serão informados o tipo de dependência e o plano de saúde abrangente sobre os dependentes e o empregado. A próxima guia será a guia de contribuição individual, onde serão informados os dados necessários para a emissão da guia de contribuição individual. O primeiro campo é do INSS, onde será informado a matrícula do INSS. O segundo campo é o campo do GPS. No primeiro campo é emitir GPS individual. Então, ao selecionar a opção Sim, será necessário preencher os demais campos que serão habilitados, sendo ele início da contribuição, GPS trimestral e dedução na GPS. Eles serão usados para calcular o valor da contribuição individual, e esse cálculo ele é feito pelo sistema apenas até a competência, apenas até a competência 3 de 2003, pois a partir da competência 4 de 2003, a contribuição ela é descontada diretamente da remuneração do contribuinte. A próxima será a GPS conjunta de novembro e 13º integral, que é para que o empregado doméstico recolha a competência de novembro juntamente com o 13º integral em uma única GPS. A última guia será o dos lançamentos fixos. Na primeira subguia será de definições, onde há o cálculo do adiantamento salarial, onde é possível informar o percentual de adiantamento salarial. A segunda subguia será de vale transporte. Então, ao clicar no botão incluir, será incluído um novo lançamento. Nele será preenchida a competência início, que é informada a competência de início correspondente, o itinerário, que é o código do itinerário para o lançamento, a descrição, que é informada automaticamente a descrição do itinerário referente ao código informado na coluna anterior, o tipo de lançamento, se ele será diário, mensal ou semanal, e para configurar é só clicar no botão de reticências que irá aparecer para informar a quantidade de vale transporte
fornecidos para o empregado. A última subguia será Outros. Então é preciso clicar no botão Incluir para incluir o lançamento. O primeiro passo é incluir o tipo da folha. Então, no tipo da folha será selecionado o tipo da folha correspondente. Depois será o da rúbrica, onde é informado o código da rúbrica para o lançamento. Depois, a descrição. Será informado automaticamente a descrição da rúbrica referente ao código informado na coluna anterior. No tipo, será informado automaticamente se a rúbrica é um provento ou um desconto. Na unidade, será informado automaticamente a unidade da rúbrica. E no valor, será informado o valor da rúbrica. Há também a guia Campos Livres. Nesta guia, será informado os dados adicionais referentes ao empregado, por exemplo, o número do seguro de vida. Então, será aberto 6 campos, onde são informados os dados referentes ao empregado, conforme a empresa desejar. Após feito tudo isso, é só clicar no botão gravar para salvar os dados do empregado. Ainda assim, é possível clicar no botão histórico para olhar o histórico de alterações que foram realizadas no cadastro dos empregados. Também é possível excluir as alterações e também emitir o e-social. Por fim, esses são os passos para cadastro de um funcionário no sistema domínio de contabilidade.